Olá a você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Está começando mais um programa Vitalidade. Hoje vamos falar sobre parto humanizado, terapia e sensibilização corporal e maternidade consciente. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos a terapeuta corporal e doula Cibele Cristina Pacheco. Formada em Educação Física, ela também atua com massoterapia. Tudo bom, Cibele? Seja bem-vinda então ao programa Vitalidade. Cibele, para começar, assim, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é uma doula, né? E um pouco também fizesse um resgate histórico dessa profissão, se é que ela pode ser chamada assim. Sim. Bom, a doula em grego significa a mulher que serve, a mulher que serve outras mulheres. Se nós acompanharmos a história, né, de como a humanidade nasceu, até algumas décadas atrás, a gente pode observar que as mulheres foram sempre acompanhadas por outras mulheres, né? Sempre tinha uma pessoa que ficava responsável pelos procedimentos mais técnicos, que no caso antigamente seriam as parteiras, e outras mulheres que estavam assessorando, às vezes uma prima, uma amiga, uma irmã, a própria mãe, que ficavam dando suporte para essa parteira nesse momento do trabalho de parto dessa gestante que ia parir, né? Então, essa presença da doula, ela sempre existiu, mas não com esse nome. Então, ela surgiu pela primeira vez com esse nome de doula em 73, num livro de amamentação, falando da responsabilidade dessa mulher que auxiliava a parteira, né, naquele momento do trabalho de parto. Enfim, né, a gente diz, então, que a doula, ela é uma mulher que acompanha essa gestante e que dá suporte físico, emocional, né, para essa mãe que vai parir. Ela não é responsável por nenhum procedimento técnico. É isso que eu ia te perguntar, Exatamente. O que pode fazer uma doula e o que não pode fazer. Ela não toma na hora do parto as atitudes do médico, no caso? Não, de forma alguma. Vamos deixar muito claro, né? A doula, se preocupa com a mulher, não com o parto. Né? A responsabilidade técnica é do médico e dos profissionais de saúde que estiverem acompanhando aquele momento, né? A doula vai dar esse suporte físico, é aquela pessoa que acalenta, que está ali para dar esse apoio para ela, incentivar, que a doula, ela entende que parir é um processo fisiológico, né? Então, muitas de nós doulas já passamos pelo processo, né, e entendemos que isso é da fisiologia da mulher. A doula acredita realmente que a mulher tem essa capacidade de parir de forma natural e da melhor maneira possível. Então, nós estamos ali como doulas para dar esse acolhimento, para auxiliar nas respirações, para dar esse suporte emocional, para dar esse incentivo, para auxiliar no controle da dor de forma que não seja farmacológica, né? Então é massagem, o acolhimento, são banhos, a gente pode utilizar música que seja de agrado da gestante, que possa inspirá-la, né? E usando técnicas como a bola suíça, de posicionamentos, caminhadas, dança, vocalizações. Então são uma série de recursos que a gente pode utilizar para fazer com que esse parto seja algo prazeroso, para que a gestante possa se sentir confiante, plena e segura nesse momento de parir o seu bebê. E a forma de dar à luz a uma criança pode ser através de vários tipos de parto, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, então, dos mais comuns. Certo. Primeiramente, nós temos dois tipos de parto, né? O parto natural, por via natural, isso quer dizer que a gestante, ela entra em trabalho de parto, a fisiologia dela aconteceu de forma plena. Não aconteceu nenhum tipo de interferência. Então, parto natural, ela pare sem indução de nenhum tipo de medicamento para acelerar o trabalho de parto. Não acontece nenhum corte de intervenção como a episiotomia para a saída do bebê. Não aconteceu analgesia ou anestesia. Então, por via natural, é como as índias pariam antigamente, né? De forma natural. Então, a fisiologia da mulher, ela está presente ali naquele momento e ela, com o seu protagonismo feminino, ela pare esse bebê com a assistência dos profissionais da saúde que estiverem ali de forma natural. O parto normal, ele se dá por via vaginal.
mas aconteceu algum tipo de intervenção. Essas que eu citei anteriormente, às vezes com uma indução de ocitocina sintética, ou com o corte na própria vagina da mulher, a episiotomia, ou com analgesia, com anestesia. Então, aconteceu algum tipo de interferência nesse processo, né? É importante frisar que cesariana não é parto, né? Ela é uma cirurgia de grande porte, maravilhosa, responsável por salvar vidas de muitas mães e bebês, mas ela é indicada em algum momento de risco, né, que a mãe ou o bebê estão correndo algum risco de vida, né, que possa prejudicar a saúde dessa mãe e desse bebê. Nesse caso, a cesariana, ela é indicada. Porque no Brasil, o Brasil é um campeão em número de cesarianas no mundo, assim. Sim. E por que cada vez mais as mulheres e os médicos, na sua opinião, vêm buscando esse tipo de cirurgia? Você falou que muitas vezes ela é importante porque salva vidas, Sim. né? No caso da pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que a mulher fica com a pressão alterada, né? E precisa recorrer. Mas medo da dor também? A cesariana, no Brasil, realmente ela é um índice altíssimo, em torno de 52% de cesariana, sendo que o Ministério da Saúde orienta apenas 15%. Na verdade, como nós tivemos o documentário O Renascimento do Parto, que explica muito bem essa realidade, mostra como isso tem acontecido, não existe um vilão da história, né, um bicho-papão ou alguém que seja a figura principal. Na verdade, são uma série de circunstâncias que acarretam, né, esse procedimento em via, né. Eu posso falar como doula, né, enfim, então eu acredito que a via natural e de forma fisiológica deveria ser mais incentivada. Quem sabe pelos governantes, pelos próprios convênios de saúde, né? Então existem essa possibilidade de tu parir naturalmente, né? É mais seguro a mulher parir de forma natural, é melhor para o seu bebê. Né? Então a cesariana ela é indicada, mas ela deve ser bem indicada, né? Em momentos que não coloquem em risco a mãe e o bebê. A cesariana é 3 vezes mais arriscada. Ela não deveria ser uma escolha, mas uma orientação médica. Então. Exatamente, né? Ela deve ser bem indicada. Né? Se a nossa fisiologia feminina, que é maravilhosa e perfeita, nos dá essa possibilidade de parir, né, naturalmente, sendo que o bebê sai mais beneficiado, né, a massagem no canal de parto que esse bebê recebe estimula todo o sensório motor dele, é um carinho, né? Essa mãe que se vincula com esse bebê na hora de parir, é um momento muito importante para a feminilidade da mulher. Né? Ela se empodera disso também. Na minha opinião, como mãe, como doula, que passei por 2 experiências dessas, o parto ele nos prepara, ele nos dá essa possibilidade de vivência. Né? E é um momento muito bonito. Claro que a gente sabe que podem acontecer intercorrências. E, por exemplo, se tem uma gestante que tem uma equipe humanizada junto com ela, né? Ela tem 90% de chances de ter um parto normal por via natural, né? Apenas 10% de chances de se ter uma cesariana, pelo respeito, pela forma que esse parto é entendido naquele momento. Mas ela tem que estar ciente de que existe esse risco, né? Então, de acontecer alguma intercorrência e precisar que seja feita uma cesariana. Você falou em parto humanizado. Eu posso ter, por exemplo, um parto de cesariana, mas que ele seja humanizado, que não seja assim, que não ocorra de forma brusca? Cesariana não é parto. Isso. Né? Já começa por aí. Pode ter, por exemplo, então, esse processo cirúrgico, né, que você explicou, com a presença de uma doula ou não? Sim, assim, ó, a cesariana, ela quando em parto humanizado, ela não acontece eletivamente, né? Não se marca uma cesariana em parto humanizado, no caso assim, né? Acontece, digamos assim, algum tipo de problema, alguma interferência que é necessário fazer uma cesariana. Ela pode ser muito bem indicada, muito bem orientada, mas no meu ponto de vista, ela não pode ser humanizada. Por quê? Para a gente ter como premissa de parto humanizado, a gente tem 3 fatores importantes. O protagonismo feminino,
que na humanização tu prioriza direto é o protagonismo da mulher. Ela ter a liberdade de escolha, de ela poder escolher o local que ela quer parir, a forma que ela quer parir, as pessoas que estão presentes com ela nesse momento, né? Então, o protagonismo é a primeira importância, né, no parto humanizado. A segunda é que no parto humanizado tu compreende que esse momento possa ser compartilhado com outros profissionais, uma visão interprofissional, assim, né? E também o parto humanizado, ele não é humanizado porque é bonito, ele é humanizado porque é baseado em evidências científicas que provam que dessa forma, sem as interferências desnecessárias, é mais seguro para a mãe e para o bebê que aconteça dessa forma humanizada. O Vitalidade de hoje está falando sobre maternidade consciente, parto humanizado, sensibilização e terapias corporais. Então fique ligado, o programa vai para um breve intervalo comercial e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é maternidade consciente, parto humanizado, sensibilização e terapias corporais. Para bater um papo conosco sobre esse assunto, está aqui na TV Câmara a terapeuta corporal e doula Cibele Cristina Pacheco. Cibele, então nós estávamos falando no bloco passado sobre parto humanizado. O parto humanizado, ele pode ser realizado no hospital, porque hoje algumas mulheres estão optando por ter parto em casa, né? Lendo sobre esse assunto, especialistas, os quais eu li, disseram que o melhor lugar para a mulher ter o parto seria um local onde ela se sente segura. Né, seja em casa, numa casa de parto ou num hospital. A dúvida, sim, que eu teria é, o parto humanizado pode ocorrer nesses 3 lugares? Ou tem que ser em casa para ser humanizado? Não, de forma alguma. Ser humanizado não se remete ao local onde acontece o trabalho de parto ou o parto em si. Se remete às atitudes que os profissionais de saúde têm mediante esse acontecimento que faz parte do feminino da mulher. Né? Então, a forma como as pessoas vão conduzir e auxiliar esse processo é que vai fazer toda a diferença. Concordo no sentido de dizer que a mulher precisa se sentir segura. E algumas mulheres vão se sentir mais seguras a nível hospitalar, que é em torno de 98% dos partos acontecem em hospitais, né? Outras vão se sentir mais seguras numa casa de parto, que aqui na nossa região nós não temos ainda, né? E outras vão se sentir mais seguras ainda em casa, que apenas 2% dos partos que acontecem são domiciliares, né? Mas o que é importante frisar, então, humanizado,
pode acontecer em qualquer um dos 3 locais, desde que a equipe esteja disposta, né? Tem a ver com a forma como se conduz esse processo, né? Que cuidados enfim, né? O respeito, a história do protagonismo feminino, né? De que ela pode ter junto as pessoas que ela considera que realmente são importantes para ela naquele momento, a confiança, a entrega pelo processo, né? E quando a mulher quer ter um parto em casa, a gestação tem que estar impecável, 100%. Não pode acontecer nenhum tipo de intercorrência, não pode ter pressão alta, não pode ter diabetes. Ela precisa ter convicção que o melhor lugar para ela parir é em casa. Então, se existir qualquer alguma intercorrência, enfim, de gestação, enfim, não se faz parto domiciliar. Porque se diria que ela teria algum risco, né? Então a gente minimiza os riscos, né, para que essa gestante possa parir de forma segura no seu domicílio. E no parto em casa, igual à presença de um profissional, sempre, de um médico. Com certeza, com certeza. Sempre deve ter o acompanhamento, né? Não dá para a gente se arriscar, enfim, né, de ter um parto domiciliar sem acompanhamento. Né? Eu digo por mim, que tive os meus filhos a domicílio, né? Então fui sempre acompanhada por um ginecologista obstetra, né? No primeiro parto com uma pediatra homeopata junto comigo, junto com o obstetra. No segundo parto, um obstetra, uma enfermeira obstétrica, 2 doulas, né? Mais a presença do meu esposo, enfim. Então é uma equipe que está disposta a auxiliar a gestante de forma amorosa, né? E é uma experiência muito significativa, tanto que foi isso que fez com que eu me interessasse por esse mundo, né, e quisesse compartilhar essas minhas experiências como mãe, como mulher, né, para outras mulheres e quem sabe contribuir de uma forma mais positiva e delicada, assim como foi a minha experiência, contribuir para essas outras mulheres também poderem nascer e parir, nascer como mães, né, e parirem seus bebês de forma delicada. Você falou aí na figura paterna, e qual a importância do pai estar presente na hora do parto, assim? Bom, o pai, na hora do parto, ele precisa, o seu papel é ser pai, né? Ele curte junto esse processo, porque, de certa forma, ele não está sentindo as contrações, mas ele está vivenciando aquele momento como pai. Então, se para esse casal que gerou, que fez a união do amor, né? Entre esses dois gerou esse ser lindo, nada mais do que justo de os dois terem um momento bacana, com preparo, com delicadeza para receber esse ser. O preparo do pai também precisa acontecer um preparo, assim como a gestante, como a mãe, né? E está entregue nesse processo também. Ele também de forma segura, bem orientado, para conseguir os dois participarem desse momento, né? Muito delicado a gente que vai parir um bebê, a presença do nosso companheiro, do nosso parceiro, do nosso esposo, que a gente ama e que foi a união do amor entre os dois que gerou essa vida, é lindo demais, é fundamental, né? Então é muito acalentador o pai estar junto, participando do processo, vivenciando isso de forma amorosa e delicada. E a gente vê muitos vídeos na internet de partos dentro da água, né? Outras mulheres também relatam que tiveram seus filhos de cócoras, né? Como você lembrou ali, como as índias faziam. Quando que é indicado esse tipo de parto? É uma vontade das mães? Ele é diferenciado em que sentido? Bom, falando em parto humanizado, como a gente falou antes, em protagonismo feminino, é ela que vai decidir a forma como ela quer parir, a forma como, naquela circunstância, naquele momento de vida, naquela sensação toda de sensibilidade corporal, qual é a melhor posição. Não é nós que somos profissionais que vamos indicar isso, faz assim. Não, ela vai se sentir, a gente está ali para apoiar e deixar com que ela se manifeste. Se no lugar onde ela escolheu parir tiver a oportunidade de ela ter uma banheira, de ela ter uma piscina com água quente, com água que de repente é uma água gostosa, com uma temperatura, né, agradável, e ela quiser entrar dentro da água, isso é disponibilizado, sim. Né? E pode sim, a água tem uma propriedade analgésica muito grande, é uma delícia, porque daí nós não temos a pressão da gravidade, né, que exerce essa força, né? E o bebê também está em um ambiente líquido, então fica uma sensação gostosa mesmo, até de prazer
e de leveza para a mãe também, né? De poder de repente se movimentar dentro da água e sentir. A água do chuveiro também facilita muito. Nós como doulas incentivamos a gestante às vezes ir para a água, né? Incentivar, né? Não dizer, olha, faz isso, né? A gente incentiva e está ali para apoiar, né? Enfim, então é possível sim, desde que o ambiente esteja disponibilizando isso. Você falou da gravidade, o fato de ganhar o nenê de cócoras é mais fácil do que quando a mãe está deitada, né? Sim, com certeza, no sentido Ajuda. de a posição vertical, né? Então nós temos a gravidade que exerce a força dela sobre nós e não precisa de muito estudo para entender isso, né? Então, estando numa posição mais vertical, pode ser de cócoras ou de cócoras apoiadas sobre uma cadeira, até mesmo no colo do marido, né? Na banqueta, ou abraçado numa bola suíça, né? Uma bola grandona daquelas que tu pode sentar em cima, enfim, abraçada nessa bola. A posição vertical facilita a saída e a descida do bebê. É muito difícil quando a mulher está na posição deitada, com as duas pernas sobre os apoios e fazer força ainda, o bebê precisa fazer uma força contra a gravidade, né? Então isso facilita o processo. Se ela está na vertical e entregue apoiada, e as oportunidades que a equipe que está auxiliando ela lhe dá de ter paciência, de ter tranquilidade, de deixar esse processo fisiológico acontecer, ela pode parir com mais tranquilidade, deixar o bebê sair devagarinho, sem precisar de interferências, né, de cortes, enfim, o bebê vai saindo devagarinho, a gravidade vai exercendo a força dela e os riscos de lacerações, que são os rasguinhos que dá, né, são muito menores, enfim. Né? Então, se tu deixa as coisas acontecerem naturalmente, de forma vertical, se assim for a forma mais adequada que a mãe encontrou de posicionamento, melhor. Né? Então essa é a mais legal, assim, ela que vai indicar essa posição. E a doula, ela entra em ação mesmo, não somente na hora do parto, né, mas é toda uma preparação anterior, como você falou, de controle da dor. Como é que funciona essa preparação com a gestante? Tá. Como doula, a gestante ela pode procurar a doula no momento em que ela achar mais conveniente, né, se ela quiser esse acompanhamento. Tem algumas mulheres que vão preferir buscar a doula mais no início da gestação, para ter esse preparo todo. Eu acho fantástico, né? Quando acontece desde o início, que tem esse preparo emocional, a gente pode trabalhar a sensibilidade, a questão do feminino, de sentir, de entrar nesse processo da gestação, de conseguir se compreender como mãe, porque a maternidade eu sempre digo que é uma virada de página, né? Deixa de ser filha para ser mãe. Né? E esse é um processo muito forte, muito intenso, que nós mulheres temos a oportunidade de realizar. Né? Então esse preparo, a gestante também, a grande maioria das gestantes que me buscam, estão mais no final da gestação. E não há nenhum problema em relação a isso. Então a gente faz alguns encontros para a gente se conhecer, para ter uma afinidade. Afinal de contas, se ela vai me escolher como doula, eu preciso conhecer essa mãe. Né? Eu preciso um tanto amar essa mulher naquele momento, de dar esse apoio para ela. Né, de fazer esse carinho, de ter essa ligação mútua, de conseguir me colocar no lugar dela para poder atender essa necessidade. Então, esse preparo, ele pode acontecer na hora que a gestante achar mais conveniente. Às vezes, é bem pertinho do parto. Mas se deu para a gente fazer essa ligação, se ela já estava um pouco informada, a gente busca, traz informações e orienta, mostra respirações, faz esse encontro com o pai junto, né, ou a pessoa que vai acompanhá-la no trabalho de parto. O pai também se prepara. Sim, claro. Então deve se preparar junto, né? Se ele vai vivenciar esse momento junto, nada mais justo, afinal de contas ele é o pai, né? Então esse preparo acontece mutuamente, com a mãe, com o pai, para fazer com que esse momento seja agradável, né? Nós nos preocupamos com a mãe e com esse apoio para ela nesse momento delicado. E essas técnicas de respiração e massagens, posso chamar de técnicas? Pode. Elas são utilizadas durante o parto
para ajudar, para dar conforto, né, e tranquilidade. Exatamente, isso mesmo. Tem mais alguma coisa que pode ser feito, desenvolvido para olha, assim, sempre buscando, assim, nós como doulas, a gente se preocupa com a gestante e com o ambiente, né? Fazer com que esse ambiente fique informal, um ambiente à meia luz, com uma música gostosa, que seja do agrado desse casal. Muitas vezes eu peço para eles escolherem um repertório de músicas, né? Claro que a gente sempre leva, se caso porventura esquece. E no hospital também pode levar? Claro, vai uma malinha de doula, né? Um monte de coisas que leva junto. Então, para favorecer esse momento que seja delicado. Então, a gente tenta trazer um pouco da delicadeza, não de um ambiente frio, né, cheio de máquinas, mas a gente procura trazer um pouco de humanidade, humanizar esse momento, que é um momento tão delicado e tão bonito e especial na vida de uma família, de uma nova família, né? Então, possibilitar essa gestante a ter uma bola, que ela possa se movimentar, de repente usar a sua roupa, né? Se ela vai estar dentro de um processo de parto natural, ela pode ter a roupa que ela se sentir mais confortável, ter a oportunidade de usar um chuveiro, então que alivia. Então às vezes a gente vai para baixo d'água junto, faz massagem embaixo do chuveiro, dá uma comprimida aqui e ali, faz as pressões, ajuda, né? Lembra de como respirar, de soltar, de se entregar para o processo. Esse processo de trabalho de parto mesmo, é entrega e confiança. Os nossos hormônios naturais que desencadeiam o trabalho de parto, que é a ocitocina, ele só desencadeia e ele é efetivo no momento tranquilo e sereno. Assim como no ato sexual de união entre esse homem e essa mulher, que a ocitocina está presente, onde faz a ligação entre esse óvulo e esse espermatozoide para gerar a vida desse bebê. É esse mesmo hormônio que está presente na hora do parto. E que se a gente tiver esse ambiente delicado, amoroso, carinhoso, a via natural acontece mais fácil, né? Então, mais amorosa, enfim. Então, dando essa oportunidade da humanização desse momento, de deixar a natureza acontecer, seguir o seu curso natural e respeitando a vontade da mãe, né, e esse processo delicadamente, os resultados são muito positivos. A repórter Daniele Souza conversou com uma mãe que optou por um parto humanizado realizado em hospital aqui de Novo Hamburgo. Vamos conferir esse relato emocionante. Olá, hoje eu estou especialmente aqui, fui convidada para fazer essa matéria por Vitalidade, porque assim como a nossa colega Luciana, que teve um filho recentemente, eu estou grávida e vou conversar um pouquinho com ela sobre como foi a experiência do parto humanizado. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Eu queria saber de ti, né, como é que foi assim, essa tua decisão de fazer esse acompanhamento com uma doula, né, e fazer esse parto que hoje quase não se vê mais, né? Realmente. A minha história foi bem engraçada, porque eu não sabia ainda se eu ia fazer parto normal, se eu ia fazer parto cesariana, como é que ia ser. E aí, através do acompanhamento que eu tive na minha médica, que foi a doutora Isa, que me acompanhou, a gente foi conversando sobre isso durante o acompanhamento e ela foi me mostrando algumas opções. E quando eu tomei a decisão de estar fazendo o parto normal, que é uma decisão nossa, mas que é uma coisa que a gente não tem como decidir totalmente, porque só na hora que a gente vai saber, né? Ela me comentou sobre o trabalho da doula, né? Que eu até então nunca tinha ouvido falar desse tipo de profissional, de como é que era o trabalho delas. E aí ela me indicou uma pessoa que fazia isso e através dela eu comecei a conhecer melhor desse trabalho. Então participei do grupo de maternidade consciente, que tem aqui em Novo Hamburgo, do Nascer Sorrindo, e nesse momento tive depoimentos de outras pessoas que já tinham tido acompanhamento com ela, e aí comecei a trabalhar mais com a Cibele, que foi a pessoa que me acompanhou. O que tu sentiu quando tu começaste a frequentar o grupo, né? As futuras mães têm muitas dúvidas, né, em relação ao parto, se vão optar pelo parto normal, pela cesariana, né? O que te levou a decidir que faria o parto normal? Realmente. O que aconteceu assim, eu tinha tido uma experiência já com uma cirurgia que eu não tinha tido uma recuperação muito boa. E aí eu pensava assim, nossa, cesariana, tem um pós-cirúrgico, como é que eu vou estar depois para cuidar do meu filho? Então foi uma coisa assim que eu já tinha botado na minha cabeça, cesariana eu não quero. E aí eu comecei a entender melhor como é que era o parto normal.
Só que realmente, o meu marido, assim, ele tinha pavor quando eu falava nisso, que eu ia ter um parto humanizado, que eu não queria ter nenhuma intervenção, que eu queria que uma doula nos assistisse. Eu já queria, não, vamos, qualquer coisa a gente vai para o hospital e aí a gente fica lá e vê o que acontece, né? Então, com a troca de experiência, eu fui ficando mais tranquila em relação a isso, né? Onde é que tu fez seu parto? Eu fiz no Hospital Unimed, aqui em Novo Hamburgo. Só que antes de eu ter o meu filho, a minha doula ela me acompanhou em algumas conversas que a gente teve na minha residência, onde ela foi me explicando como é que poderia estar sendo esse momento. Porque foi meu primeiro filho e a gente nunca sabe quando que é a hora, né? Então aquela dúvida, pô, quanto tempo que eu vou estar em trabalho de parto, será que já é a hora ou não é? Então todas essas dúvidas ela foi me colocando, até porque tem mulheres que o parto é super rápido, tem dilatação que acontece rápido e é tranquilo, tem mulheres que levam até 16 horas para estar nascendo o primeiro filho, né? Então eu não sabia como é que isso ia acontecer. E aí a minha experiência foi uma coisa muito engraçada, porque nem eu sabia que eu estava em trabalho de parto, né? Aconteceu de que o meu filho nasceu antes, né? E no dia que ele nasceu, de manhã, eu tive perda de líquido. Começou a sair líquido. E eu, na hora, pensei, nossa, vai nascer, mas e agora? O que eu faço? E a minha médica naquele dia não estava em Novo Hamburgo. Ela é daqui de Novo Hamburgo e ela não estava, ela estava em Porto Alegre. E ela disse assim, Luciane, fica tranquila, fica calma, que hoje à tarde eu estou chegando aí na primeira hora da tarde e aí eu faço uma avaliação contigo, porque há uns 2 dias antes disso eu tinha feito uma consulta de pré-natal, então estava tudo tranquilo. Só que a gente não fica tranquilo nessa hora, né? Porque tu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí o meu marido disse assim, não, vamos para o hospital. Aí até minha médica disse assim, se tu quiser fazer uma avaliação no hospital, só que não interna, porque se tu internar, tem que fazer cesariana, tem aquela história. No hospital você pode ficar um tempo lá, só que aí eles já acham que se você está muito tempo sem ter o filho, eles já querem te direcionar para cesariana. E aí foi isso que aconteceu, eu fui pro hospital, só que aí a minha médica foi fazer a avaliação lá e eu estava só com 1 dedo de dilatação. E ela disse assim, olha, tu que escolhe, ou cesariana ou parto normal, só que não está na hora ainda. E aí eu estava preparada para isso, porque ela já tinha me contado algumas experiências, aí eu fui para casa. Eu fiz uma eco para ver se estava tudo tranquilo, se não tinha perdido muito líquido, se não estava em sofrimento, né, o bebê. E aí, nessa época, eu estava bem encaixadinha, já estava para nascer, só que eu não tinha dilatação. Aí ela disse, não, fica em repouso, fica tranquilo, e eu fui para casa bem tranquilo. Às 6 horas da tarde, isso foi umas 2 horas da tarde, às 6 horas da tarde começaram as contrações. E aí, é contração, não é? Porque aí tem aquela história, né? Os minutos, quanto tempo, eu sou gêmea, né? Então minha mãe teve eu de parto normal e a minha irmã teve que ser de cesariana. Só que isso foi há muito tempo atrás, ela também nem lembrava mais de como é que era. Então, por mais que ela contasse, mas com a gente sempre é diferente, né? E aí eu liguei pra Sibeli nessa hora. E ela disse, tá, como é que tu tá? Tá com muita dor e tal. E eu tava com um pouquinho de dor assim no baixo ventre, mas não era aquela dor de contração muito forte. E aí ela foi lá para casa e nesse tempo começaram as contrações. Aí ela me auxiliou em relação ao psicológico, deixar a gente bem tranquila, fazer massagem. Eu não aguentava de dor aqui, então eu só conseguia ficar de joelhos. A única posição que me deixava tranquila era apoiar os braços e ficar de joelho, a barriga para baixo. Só que eu também, a minha barriga não contraía toda ela, então a gente também não sabia se estava ou não estava na hora. Só que aí a Sibeli, com o conhecimento dela, ela foi me deixando bem tranquila. Pra te ter uma ideia, eu não tinha nem a sacola do bebê arrumada. Né? Aí eram umas 10 horas da noite, a gente já estava mais em andamento, tá? Ela ligou pra minha médica e falou assim, não, vamos pro hospital fazer uma avaliação. E aí eu fui pro hospital, a gente foi lá, cheguei lá, tava com 8 dedos de dilatação. Então foi uma coisa assim muito legal e sem ficar naquela ansiedade, porque a gente foi com aquela intenção, se é pra ser a hora, vai nascer, senão se tu não tivesse esse acompanhamento, chegaria no hospital e teria uma cesariana. Com certeza, porque quando tu chega no hospital, eles já dizem assim, vamos fazer cesariana? E aí a gente tem que dizer, não, eu não quero cesariana. Então, se eu não tivesse esse acompanhamento, eu acho que nessa ansiedade, nessa angústia, que a gente não sabe o que vai acontecer, tu vai dizer assim, o mais seguro é fazer cesariana. Né? Então, pra mim, a dor, assim, foi fundamental.
fundamental nesse apoio, né? Tanto psicológico, emocional, como aquela questão de segurança, de dizer, não, vai dar tudo certo, te entregar, aquela questão de curtir o momento, né? E a Sibeli, assim, nossa, não sei se chegaste a conhecer ela, sim, mas ela é uma pessoa, assim, calma, tranquila, serena, te passa uma tranquilidade só de tu conversar com ela, né? Então, quando o Eduardo nasceu, ela preparou todo o ambiente com musiquinha, calma, meia luz, assim, uma coisa que a gente já tinha conversado antes, mas que a gente não tem como se preocupar com tudo isso, a gente não consegue pensar em tudo na hora, né? Então, ela foi lá, ela ficou comigo durante todo o trabalho de parto, sempre, quando tinha dor, muita contração, ela me segurava, ou fazia massagem. Eu tive uma parto de cócoras, né, que foi uma coisa assim que nem eu imaginava que ia ser assim. E aí tem uma poltroninha, que é uma banqueta que a gente tem um apoio, e aí a Sibeli ficou todo tempo atrás de mim, me segurando, né? Então foi muito lindo, assim, até a Ada Guisa disse assim, por que eu não filmei esse parto? Foi uma coisa assim super natural. Eu não tive intervenção nenhuma, não usei soro, ocitocina, que é para acelerar o parto, não precisei de nada disso. Também não fez nenhum tipo de analgesia? Não fiz nenhum tipo de analgesia, não precisei fazer físio, nada, foi natural totalmente, né? E aí, pô, a emoção quando ele nasce, de poder ter ele no peito aqui, juntinho de ti, aquele corpinho todo molhadinho, né? Gostosinho de tu sentir ele, aí a gente ficou com até parar de pulsar o cordão, que é uma coisa que a gente tinha decidido, né? Aí o pai cortou o cordão umbilical dele, então foi um momento que a gente ficou curtindo, porque se é cesárea, tu nem vê o teu filho, né? Eles levam já para fazer todas as baterias de exame lá e tal, e tu não consegue acompanhar ele. Então foi muito legal, e quando eu cheguei no quarto, assim, ele não estava lá ainda, eu cheguei antes dele, porque eu não tinha recuperação, não tinha nada. Eu fiz o parto e já fui pro quarto. E uma coisa que me chamou a atenção lá no hospital, que o hospital Unimed não está preparado para esse tipo de paciente, porque as pessoas que trabalham lá não sabiam se a minha dieta estava liberada ou se não estava, porque é só cesárea, né? E aí eles não sabem como lidar com um paciente que não tem o que fazer, né? Não tem que se preocupar com recuperação ou coisas desse tipo. Tu saiu tranquila, assim? Tranquila. Saí andando, não precisei... Quanto tempo tu ficou no hospital? Eu fiquei no hospital por questão de protocolo lá, eu tive que ficar até no sábado. O Eduardo nasceu na quinta à noite, quase 10h30, 11 horas, e a gente saiu do hospital no sábado de manhã. Só que eu já estava de alta na sexta. Se eu quisesse, eu já podia sair na sexta. Só que daí, por protocolo do hospital, a criança tem que permanecer um dia no hospital. Então, um dia que foi a sexta-feira inteira, e aí, recém no sábado, a gente pôde sair. E tu achas que esse teu parto, né, que foi totalmente humanizado, interferiu depois na qualidade de vida do teu filho, no início, assim, na imunidade dele, algumas coisas? Com certeza. Porque, ele não ficou doente em nenhum momento, né? Tem crianças que às vezes com 2, 3 meses já ficam gripadinhos, já tem algum resfriado, né? Ele foi adoecer a primeira vez mesmo quando ele começou a ir para a escolinha. Que aí não tem como, porque aí você está em contato com outras crianças e tal. Mas a questão do leite materno até os 6 meses eu amamentei exclusivamente, né? Então isso deu uma imunidade para ele muito grande, né? E ele, sem contar aquela questão do vínculo, mãe, a gente está mais próximo, o leite desceu logo, então... E a Sibeli dá um acompanhamento depois do parto também. A gente faz um curso lá antes do bebê nascer, mas esse curso ele fica muito distante da realidade, né? Na prática é bem diferente, então... é muito legal o acompanhamento de alguém que tem experiência e que consiga estar te direcionando, né? Te dando aquele suporte naquele momento. E como é que vai ser assim agora? Tu pretende ter outro filho, não? E tu repetiria essa experiência? Sim, cesárea nem pensar. Eu sou do parto normal e eu acho que assim, é da natureza, né? Se a natureza é dessa forma, antigamente não se existia cesariana, né? Eu não condeno quem faz cesariana, eu acho que a cesariana é uma evolução da medicina, não é? Porque quantas pessoas talvez tiveram partos difíceis, que acabaram perdendo seus filhos, morrendo, porque
não tinha essa experiência, não tinha isso para se fazer. Hoje em dia tem, mas eu acho que em último caso, né, o parto natural, ele é bom para a mãe e é bom para o filho, em vários aspectos, né? E tu falaste da imunidade, a questão de quando o neném nasce, não sei se tu já leu sobre isso, já viu, o fato dele passar pelo canal da vagina já dá uma imunidade para ele bem maior, né? O neném que nasce pela cesariana, ele não passa, ele sai daqui da barriga em cima, então ele não vai ter essa imunidade, né? A outra questão é que quando ele sai pelo canal vaginal, o pulmão ele fica um pouquinho de líquido, então pelo fato de ser apertadinho, já espreme esse líquido do pulmão, então é um outro bem que tem para ele, que se não for natural não tem como estar passando, né? E, pô, eu não sei, eu acho que a recuperação da gente também é muito mais importante, porque tu vai estar 100% para cuidar do teu filho depois, né? E como é que o teu marido, que tinha medo, né, no início, como é que ele reagiu? Ele acompanhou também o parto? Ele ficou muito ansioso? Como é que foi? Foi uma coisa assim, ele também não, foi tudo novidade, então hoje ele diz assim que foi o dia mais feliz da vida dele, né? Porque a natureza, assim, o dia, até a gente brinca que aquele dia que o Eduardo nasceu, a gente estava todo mundo em transe, assim, porque foi uma coisa assim que a gente estava emocionado, estava todo mundo numa sintonia, todo mundo preparado para que isso acontecesse. E ele, chorou do início ao fim, foi muito emocionante. Só que ele não queria ver o Eduardo nascer de frente, uma coisa que ele não queria, né? Porque ele disse, eu não sei se eu vou ter coragem de assistir isso. Mas ele ficou todo o tempo junto e, se pedir pra ele como é que foi, ele vai até começar a chorar, porque foi muito emocionante. E ficou super tranquilo depois, porque até quando a gente estava indo pro hospital, ele estava um pouco apavorado, né? Ele dizia assim, meu Deus, eu falava pra ele, calma, eu só tô com contração, porque tinha horas que a gente ficava gritando de dor, né? Aquela coisa de te conter, não dá. Até o melhor é você conseguir ficar bem à vontade para não precisar se preocupar de vai atrapalhar um outro, não. Fica no teu momento, né? E aí ele ficava apavorado um pouco com os meus gritos, né? Da dor, da contração. Eu disse, não, calma, que é só uma contração. E a questão da dor, assim, que isso é o medo de todo mundo. É o medo de todo mundo, que é a questão da dor e tal. A ajuda da Cibele ali te deu uma amenizada, como se tu fez. O que tu fazia para amenizar a dor, assim, nos momentos mais críticos? Quando dava aquela contração forte, teve um momento que a gente foi para debaixo do chuveiro, com água quente, né? E aí ela fez um chá de camomila, bem quente não, morninho, né? E derramava nas minhas costas e com um pouquinho de massagem, né? E aí aquela coisa, relaxar, para ficar mais tranquila, porque quando a gente tem dor, a tendência é a gente ficar tenso, né? Então, quanto mais relaxado tu consegue ficar, melhor vai acontecendo. E eu não estava muito preocupada com a dor em si, eu estava muito preocupada assim, será que eu vou ter dilatação o suficiente para ele nascer, né? Então, isso que eu me preocupava. Mas aí, eu acho que é entre a cabeça da gente, né? Se eu me proponho a isso, por que tu não pode ter um parto natural? Onde que está escrito, mas o teu bebê é muito grande, mas será que a cabeça dele vai passar? Eu acho que isso a natureza se encarrega, né? E aí a Cibele me dava todo esse apoio. Eu lembro assim que tinha alguns momentos de dor, assim, de contração, e ela vinha dizer assim, Lu, conversa com o Eduardo, pede para ele te ajudar, fala para ele ajudar a mamãe, para você nascer bem, para você ficar tranquilo. Fala para ele que é um momento de dor, mas que é um momento de alegria. Então ela me dava esse apoio e ela dizia, conversa com ele para ficar tudo tranquilo, para ter amenizando. E foi assim, e tem alguns relatos assim que eu lembro, e eu tava assim sem noção do tempo também, me entreguei totalmente porque ele não Tu tem assim uma ideia de quanto tempo levou assim, da tua chegada do hospital até a hora dele nascer? Eu acho que foi 1 hora mais ou menos. A gente chegou acho que umas 9h30, 10 horas. Foi super rápido, então. Foi porque quando eu cheguei eu já estava com 8 de dilatação, né? Então esse trabalho de parto mesmo eu passei mais em casa, então eu fui, isso que é legal, né? Porque o ambiente familiar tu fica mais à vontade. Então meu marido dizia assim, eu sou a favor do parto humanizado, mas esse negócio de ter filho em casa eu não concordo, porque ele tinha muito medo.
sei lá, precisar de algum acompanhamento do profissional, no hospital é mais tranquilo. Então ele sempre deixou bem claro, não, tudo bem, é natural ter a doula, mas não quero que tenha em casa, parto domiciliar. Então o fato da doula me ajudou bastante a chegar já no hospital com esse andamento já, e aí foi só para nascer, né? Então tu fica mais reservado em casa, aquela dor tu fica mais no teu momento, tu consegue ficar mais tranquilo. Agora se tu tá no hospital tem toda a pressão, né? Tem a enfermeira, tem o, sei lá, todo o bloco cirúrgico, todo mundo que te acompanha lá, tu não fica tão à vontade, né? Um monte de movimento, um monte de coisa, então eu acho que isso foi fundamental, eu ir para lá já no momento final, né? E aí a gente conversou bastante sobre isso, porque o trabalho de parto, ele, às vezes ele pode retroceder, né? Tu pode entrar em trabalho de parto, chegar até 4 dias de dilatação, ali 5, e retroceder, voltar ao normal e não tá na hora ainda, porque é os próximos que eles dizem que são os estágios iniciais, né? Então, realmente, aquela coisa, agora vai, é a partir de 7, 8 dias, que aí não tem mais como voltar, porque aí já dilatou bastante, né? Então, eu cheguei num momento que eu já sabia que ia acontecer, e aí até minha médica disse assim, Lu, o Eduardo vai nascer. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que ela falou, a dor é a nossa amiga, né? Porque é a dor, a contração que faz a gente fazer a nossa força natural para ele nascer. E tu é totalmente ativa nesse momento, né? Tem que ser para que isso aconteça. Tu vai ter que fazer a tua parte, né? Não tem como tu esperar que a coisa vai acontecer naturalmente. E é bem engraçado, porque na hora dele nascer mesmo, assim, a Cibele tava meio disse, ai, Cibele, porque dá uma ardência, assim, bem na hora de ele sair, né? Eu disse, ai, Cibele tá ardendo um pouco. E ela disse assim, Lu, é o círculo do amor. Eu disse assim, é esse círculo que ele tem que passar. E aí nessa hora já parece que eu fiquei mais forte ainda, e aí acho que foi a última vez assim que eu consegui fazer a força para ele nascer. Eu até cheguei me emocionada, porque foi muito lindo. O que tu diria, né, para as futuras mamães que estão em dúvida ainda, né? Se fazem, claro, a cesárea é importante, né? Se tu não tem as condições necessárias para fazer o parto normal, tu tem que ter um médico te orientando, né? E confiar no teu médico, né? Essa parceria é muito importante. Se ele te diz que não dá para ser o parto normal, realmente se arriscar é complicado. Mas assim, para muitas que estão optando, né, por fazer a cesariana, o que tu diria para elas? Eu acho assim, pensem mais no seu filho, né? Aí é uma hora de você não pensar em ti, individualista, que o seu filho vai ter muitos benefícios através do parto natural, né? Até, tem tantas complicações que a gente vê com cesárea, às vezes até de machucar o bebê, alguma coisa, então eu sempre penso assim, o que eu quero pro meu filho é o melhor, então parto natural é a melhor opção para ele. Porque aí ele não vai se assustar com alguém cortando aqui, ele vai nascer no tempo que ele quiser. A hora que ele escolher, ele vai pensar assim, agora eu tô pronto, agora eu quero sair da barriga da mamãe. Que o parto natural é isso, né? Não tem como a gente marcar um horário pro parto natural. A hora que ele estiver pronto, ele vai sair. Então, isso que eu diria, pensem no seu filho, o bem-estar dele acima de tudo. Foi isso que eu levei em consideração para escolher o parto natural. Então, Paulo, muito obrigada pelo teu depoimento. Muita saúde para o teu filho, né? E para vocês, muita felicidade. Essa foi a Luciane. Estamos contando, né, a experiência dela do parto humanizado. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz.
Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Então, Cibele, continuando o nosso bate-papo sobre parto humanizado, terapias corporais, sensibilização, eu gostaria de te perguntar, toda mulher ela está preparada para ter um parto natural, humanizado? Bom, como eu comentei antes, se ela está acompanhada por uma equipe, né, capaz de gerar, de acompanhar e de respeitar ela nesse momento, né, a grande chances dela ter um parto natural, um parto normal é muito grande, né? Apenas 10% de riscos dela ter alguma intercorrência, né? Porque respeitando a fisiologia da mulher, sim, se não tem nenhum problema, que você falou, exatamente, né? Ela tem a capacidade, sim, né, de parir naturalmente. É mito dizer que certas mulheres estão mais preparadas para sentir dor e que outras não suportariam essa dor intensa que dá o trabalho de parto? Sim. Na verdade, a maternidade, ela é um momento de transcendência, assim, né? Então, se a gente olhar a dor é diferente de sofrimento, né? Eu senti dor, mas eu não sofri. Né? Então, essa dor faz parte de um abraço, né, que a gente tem nesse mundo feminino. Muitas mulheres nesse processo, todas nós, quem sabe a gente pare as nossas dores nesse momento. Né? O processo do parto ele não é um processo isolado. Ele faz parte do feminino da mulher. Então, a forma como essa mulher entendeu os seus processos femininos, como ela descobriu a transformação do seu corpo, ela entendeu a menstruação, como ela se relaciona com esse corpo, como ela se ama, como ela se cuida, como ela se relaciona com a sua sexualidade. Tudo isso vai estar junto nesse processo. Então, o preparo de ela estar desperta para isso, de entregue para esse processo da maternidade, consciente de que existe a necessidade de acontecer uma abertura física e emocional para esse momento, facilita muito esse processo. Né? Então, eu como mãe que ia parir, eu busquei essas raízes todas femininas e eu lembro que teve um amigo muito sensível que me acompanhou no meu primeiro parto, né? Não acompanhou no momento, mas no preparo de parto, e ele comentou: Cibele, quando tu fores parir, entre em contato com todas as mulheres que já pariram para que tu pudesse estar aqui hoje. Né? O momento do trabalho de parto e do nascimento, ele é um momento sagrado. Entre em contato com esse feminino, busca essa força feminina que existe dentro de ti e abre, deixa o caminho aberto para que o teu bebê possa nascer. Para mim isso foi crucial, foi fundamental para fazer com que esse processo viesse de forma natural dentro de mim. Né? Então esse preparo ele é muito importante. Né? Essa aceitação, olhar para as dúvidas, para as dores, para as inseguranças, encarar isso de frente, olhar para esse processo. E é natural, algumas mulheres não sentem dor, né? Mas eu não posso idealizar que de repente eu não vou ter dor. Não, toda idealização vai ser um motivo de problema. Né? Eu preciso estar consciente de que existe a necessidade de acontecer essa abertura. Né?
E a gente falou no caso assim das mães terem problemas como diabetes, pressão alta, e se o bebê for muito grande ou se estiver passando do tempo, como porque a gente sabe que a gestação são 40 semanas ou 9 meses, né? Como eles designam, né, o tempo da gestação. Se tiver, por exemplo, já fechadas 40 semanas, pode esperar um pouco mais? Tem que seguir a orientação do médico? Qual é o papel da doula? Assim, eu como doula, eu vou acompanhar essa gestante, né? Claro que se ela tiver com a equipe humanizada, enfim, a medicina baseada em evidências entende que a gravidez a termo é entre 38 semanas e 42 semanas, né? Nós temos um mês, assim, de trégua, né? Então, se acompanha essa gestante para ver se esse bebê está bem, ausculta, faz as consultas semanais e acompanha essa gestação. Eu mesma pari o meu segundo bebê, a minha filha, com 41 semanas e 6 dias, de forma natural. Ela era um bebê grande, de 4,480 kg, 54 centímetros, e eu pari ela tranquilamente, né, sem nenhuma interferência, né, médica que interferisse nesse processo natural. A medicina baseada em evidências mostra isso claramente. Existem alguns mitos em relação a isso, né, que precisam ser estudados, que merecem ser orientados para que esses profissionais consigam atender a necessidade dessa gestante de repente. Porque se o meu bebê, quem sabe aconteceu algum erro de cálculo lá no início, né? E que de repente eu não esteja com 40 semanas completas e sim 38, né? Então, como prever isso? A medicina baseada em evidências mostra que a gravidez a termo é entre 38 e 42. Então, se a mãe estiver bem, claro que ninguém vai ficar esperando sem nenhum acompanhamento, não, de forma alguma. Tem esse acompanhamento delicado, né, com uma equipe que esteja comprometida nesse bem-estar dessa gestante. Há um diálogo entre o médico e a doula nesses casos, né? Sim, o médico sempre vai orientar os profissionais da saúde. Esse momento importante, a responsabilidade é dele. Eu estou acompanhando a gestante, né? Então, a voz ativa é a do médico, né? Ele que é o responsável. Eu, como doula, estou ali para acompanhar, né? E é isso que eu posso falar. Eu acho muito bonito quando um médico respeita a vontade dessa gestante e espera um pouquinho mais, de repente, se o bebê estiver bem, estiver tudo tranquilo, estiver ok, né? E tem, às vezes, a questão da pressão externa também em relação a essa gestante, né? Eu vivi isso, né? 41 semanas e 6 dias, enfim, né? Então as pessoas ligam, ei, não pariu ainda, calma, meu bebê tem o seu tempo, né? Então, existem alguns mitos e que precisam ser levados em consideração. A medicina baseada em evidências está aí para mostrar o que é seguro, né? Então, assim como a humanização, como eu comentei antes, não é porque é bonito, é porque é melhor, é porque está baseado em evidências científicas que esse é o melhor caminho. O parto de um bebê de 4 quilos é mais dolorido que o parto de um bebê de 2 quilos, por exemplo? Olha, depende da sensação da mulher. Eu não quer dizer que porque é grande não pode ter. Não. Depende muito da fisiologia da mulher. O meu segundo parto foi bem mais rápido que o primeiro, né? Então, depende muito de mulher para cada mulher, né? E da entrega desse processo, de como acontece. O segundo parto normalmente é mais rápido porque o corpo já conhece esse caminho, já está preparado, já teve essa vivência. A mulher também já teve essa vivência anteriormente, então se for de parto natural ou, né, normal, enfim, então o corpo já está preparado para isso. Mas eu não posso dizer que seja mais dolorido ou não. Eu sei a minha experiência, né? E não pode se comparar também. Cada mulher é uma, assim como cada bebê também, né? Com certeza, com certeza. É muito único. Você falou no bloco passado sobre a ocitocina natural, né? Na indução do parto é utilizado a ocitocina artificial. Por que se vê tanto problema na utilização da ocitocina artificial? Ela faz mal para o bebê em alguma parte? Olha, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder essa tua pergunta, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma doula que acompanha a gestante, né? Eu não tenho os conhecimentos técnicos para orientar a respeito disso, né? Mas, para o bebê,
assim, fisiologicamente, a mãe que libera a ocitocina natural, existem os estudos de evidência que a ligação dela com esse bebê é mais fluida, a capacidade que essa mãe tem de se ligar a esse bebê facilita o processo, o retorno do tamanho do útero, a descida do leite. Então, como eu comentei antes, a questão da ocitocina está presente no ato amoroso, né? Quando a gente fala de coisas positivas, quando a gente tem uma refeição junto com as pessoas que a gente ama, a gente libera ocitocina, né? Então, se a gente deixar o corpo, né, lidar com essa naturalidade, melhor é. Né? O bebê que nasce de forma natural, sem nenhuma interferência, ele nasce desperto, né? Tem um impulso de adrenalina, esse bebê abre o olho, esse bebê busca o olhar da mãe, o contato com essa mãe, né? Eu mesma, com a vivência dos meus filhos, no primeiro filho tinha uma música que eu cantava para o meu bebê se acalmar dentro da barriga, quando a gente andava nessa correria, né, da cidade com buzina de carro, eu cantava e ele se acalmava. Quando ele nasceu, ele veio direto para o meu colo e eu cantei a música, ele abriu o olho, ele parou de chorar e ele olhou para mim e como se eu entendi que ele falou assim, eu tô bem, aqui é minha mãe, então eu não preciso, né, ficar angustiado ou com medo. Então é muito bonito essa ligação. Então quando as coisas acontecem de forma natural, esse processo acontece com uma fluidez muito bonita. Cibele, e as mães que estão nos assistindo e de repente tiveram seus primeiros filhos, segundos, por cesariana, elas podem tentar ainda ter um filho por via natural ou depois que teve o parto cirúrgico, não, depois que teve a cirurgia então, né, que você já nos explicou que cesariana não é parto, ela pode recorrer a uma doula para buscar essa experiência? Sim, com certeza. Claro que ela precisa estar acompanhada de uma equipe de profissionais de saúde que abracem essa ideia, né, que abracem essa causa. Tem algumas considerações importantes que a equipe médica pode orientar a respeito do tempo de intervalo entre uma gestação e outra, né? Mas há essa possibilidade sim, e existem relatos que a gente vê na internet de mães que comentam as experiências, né, do primeiro parto de forma cesárea e depois que conseguiram parir, né, de forma natural. Então é possível sim. É possível. É possível. E Cibele, a ação da doula, ela não termina logo depois do parto, né? Ainda a mãe precisa de muito suporte, como no caso da amamentação, né? Sim. Como que é desenvolvido esse trabalho no pós-parto? Bom, como eu comentei antes, a doula ela pode participar desse momento do pós-parto, se a gestante assim quiser, né? Eu particularmente gosto muito, pelo menos, de fazer uma visita a domicílio com esse casal para dar esse apoio, esse reforço, né? Claro que o ideal é que essa mãe, com a amamentação, ela já esteja preparada antes de parir, ela já conheça um pouco do processo. É legal ela se informar, né? Ela buscar ajuda. E no pós-parto a gente auxilia também, pode fazer visita para gestantes. Como eu trabalho com terapia corporal, com relaxamento, com massoterapia, a gente pode chegar na casa, de repente ela está precisando de um alívio, de um carinho, de uma massagem. Até porque é uma queda hormonal bem grande, né, após o parto. Então é um outro momento, é um momento que de gestação, de preparação, de parir e depois esse momento de adaptação com o bebê, né? É recíproco o bebê com a mãe, esse vínculo de estar em contato, de estar apta, né, e disposta a entender o que esse bebê está nos falando. Então, o preparo da gestação e o parto nos auxiliam nesse processo também, de tu deixar essa sensibilidade um pouco mais à flor, né? E de tu conseguir entender que esse carinho e esse amor de o bebê que estava no teu ventre agora está do lado de fora, né? E ele vai ser o teu espelho, né? Então, o nosso papel tem isso muito de orientar. Às vezes,
fica um pouquinho triste, a mãe, a gente vai, conversa, fala das experiências que eu tive, né? Enfim, alcança um livro para ler e dá essa orientação, sim, no pós-parto. Claro que diretamente na amamentação é importante, a gente consegue auxiliar quando não acontece nenhum problema mamário, assim, algum engurgitamento mais sério, mais severo, né? Senão ela precisa procurar alguém que auxilie melhor, até mesmo pode ser até o próprio obstetra, se ele tiver condições de auxiliar nesse sentido mais específico, né, do problema de amamentação, enfim. Mas sempre buscar ajuda, né? O melhor alimento para o bebê sempre vai ser o leite materno, né? Você tem um espaço aqui em Novo Hamburgo onde são realizados encontros com mães ou com pais também, né? Tanto na fase gestacional quanto após, né, o filho ter nascido. Explica para nós, então, para encerrar o nosso programa de hoje, como funciona esse grupo, quem quiser acessar essas informações, como que pode fazer e participar. Tá bom. O espaço aqui em Novo Hamburgo, ele é direcionado para o público feminino em termos de terapia, né? Homens, eles participam juntos como pais nesse processo de gestação, de parto, de educação das crianças. E aqui em Novo Hamburgo nós temos 2 grupos. O Nascer Sorrindo, Novo Hamburgo, né? Que ele trabalha, a temática que a gente sempre se direciona é o preparo de parto, gestação, né? O parto, sempre com vínculo de forma humanizada, incentivando o parto natural, né? Esse protagonismo feminino. Também as orientações iniciais de amamentação. Então esse grupo é roda de conversa, que as gestantes vão, conversam, trazem seus esposos, né? Trocam experiências. Trocam experiências. O grupo sempre é muito positiva a participação. Sempre a gente acrescenta muito um na vida dos outros, né? Ouvindo as experiências. E depois, para as mamães que já pariram, tem uma maternidade consciente, para atender um pouco essa necessidade dessa mãe que já não está mais no processo gestacional e que já está em outro momento, né? De adaptação com o bebê, de amamentação, para acompanhar esse desenvolvimento desse bebezinho, quais seriam o que o bebê faz em cada fase, né? Então a gente tem uma temática que a gente discute naquele momento, mas o assunto é sempre aberto. E está aberto para gestantes também, os 2 grupos, sendo o Nascer Sorrindo como Maternidade Consciente, é um grupo aberto para todos os interessados que quiserem vir e partilhar das suas experiências, das suas dúvidas, acrescentada, né, enfim, daquilo que estuda. Então a gente busca orientar boas literaturas, né, e fazer com que esse momento assim possa ser legal, a gente possa partilhar. Isso veio muito pela necessidade de eu, Cibele, como mãe, eu me sentia muito só, eu não tinha ninguém para conversar, para compartilhar, né? Então, essa necessidade, ela existe, né? E é um ambiente que fica muito gostoso, principalmente o Maternidade Consciente já tem os bebês, e daí já leva os brinquedos, já fica aquela bagunça gostosa na sala e um bate-papo gostoso. Então, não é palestra, é uma roda de conversa de pessoas que estão dispostas a compartilhar e de aprender juntas. Para quem quiser saber mais informações sobre como funciona esse trabalho, pode acessar no seu site. No site, né? Isso mesmo, www.cibeleterapias.com.br. Cibele, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Vitalidade. O programa de hoje encerra por aqui. A entrevistada de hoje foi a terapeuta corporal e doula Cibele Cristina Pacheco, que falou sobre parto humanizado, terapia e sensibilização corporal e maternidade consciente. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir essa e outras edições do Vitalidade no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.